Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. Eu sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero, mas de vez em quando eu trago vídeos de outros animes. Este vídeo que estou gravando agora é um vídeo especial, um bônus, e este vídeo é na verdade uma regravação do primeiro vídeo do meu canal. Como foi o primeiro vídeo do meu canal, eu era bem amador, tinha falhas na edição, o volume da música ficou muito alto, algumas informações ficaram incompletas e outras eu nem sequer citei. Neste vídeo eu estou regravando, adicionando informações e melhorando a edição. Como é um vídeo especial, eu mandarei o salve para os membros nesse começo do vídeo. Um salve aos 2 cultistas do meu canal e um salve aos 3 bruxos do meu canal, que são o Subaru dos comentários, o Daniel e o Valmir Paz Lima. Sejam muito bem-vindos ao clube de membros. E quem quiser se tornar um membro do meu canal, é só clicar no botão Seja Membro e escolher um nível de assinatura. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O volume 1 foi adaptado no episódio 1 ao 3, mas pode-se considerar que foi adaptado em 4 episódios, já que o primeiro episódio é um episódio duplo. E o volume 1 foi muito bem adaptado, tanto que eu só preciso de um único vídeo para explicar as diferenças e tudo que foi cortado da novel. Já o volume 3, por exemplo, eu precisei de 2 partes, e o volume 4 eu precisei de 6 partes para explicar tudo. O anime começa com o Subaru na loja de conveniências, com um olhar bem depressivo até, depois a gente vai entender o passado dele na segunda temporada. Mas foi bacana, como o anime já mostrou a transição dele da loja de conveniências, mostrando cortes da cena dele morrendo pela primeira vez com a Elsa. Na light novel, o prólogo já começa com uma narração totalmente focada na primeira morte do Subaru. Uma narração muito boa do Tapei Nagatsuki, a qual dá uma agonia lendo. Ele vai explorando a sensação de dor do Subaru, até que ele consequentemente morre. E assim começa o capítulo 1. O capítulo 1 não tem a cena na loja de conveniência, o Subaru já está direto no mundo alternativo. No anime vocês podem perceber que o Subaru ele já acostuma com a ideia de estar no mundo alternativo, rápido demais até, ficou bem artificial na minha opinião. Só que na light novel o Subaru é mais cuidadoso, ele fica olhando, fica caminhando pela cidade, fica pensando, será que é uma pegadinha de um reality show? Aí ele vai andando por esse mundo, ele tenta se comunicar com as pessoas, ele percebe que ele consegue se comunicar com as pessoas, só que ele não consegue ler a escrita daquele mundo. É diferente da escrita japonesa. Ele também percebe que a moeda é diferente naquele mundo. Ele também vai observando a cor de cabelo diferente, a cor de cabelo azul, verde, e também raças que não existiam no mundo dele. E ao ver que tudo isso era realista demais, e com os conhecimentos prévios que ele tinha, ele percebeu que ele tinha sido invocado para outro mundo. E realmente, por causa do conhecimento prévio dele, ele percebeu que ele foi invocado. Mas só que no anime foi bem mais rápido. Na light novel é bem mais cuidadoso. Aliás, em todos os volumes da light novel assim, tem situações que você percebe que o Subaru é mais inteligente do que mostrado no anime. É claro, ele sempre é alguém mais emocional, não tem muita racionalidade, mas pelo menos na light novel é explorado mais essa parte estrategista dele. Na light novel também, a narração já descreve que o Subaru era de uma família de classe média e que ele tinha tendência de cabular a aula. E também já tem uma menção dos pais dele aqui no volume 1, mas é claro que só vai ser explorado lá pro volume 10. Então o Subaru ele continua andando pela cidade, ele chama bem atenção por causa das roupas e a aparência dele, até que ele decide sair da rua principal e entra naquele beco. Aí que ele encontra então os famosos 3 patetas. São os 3 assaltantes do beco. No início a gente não sabe o nome deles, então o Subaru dá o nome de 3 patetas para eles, que seria Moe, Curly e Larry, inspirado então naquele trio das antigas, bem das antigas mesmo. E é assim que eles ficam conhecidos nesse momento na novel, como os 3 patetas e pelo nome Moe, Curly e Larry. Só que eu já adianto que o verdadeiro nome deles é Gaston, Camberley e Hutchins, mas são mais conhecidos como Tom, Shin, Kan. Isso é um jogo de palavra em japonês. A palavra Tom Shinkan junta representa irrelevante. É uma brincadeira que o Tapei fez. Uma outra curiosidade sobre os 3 é que eles vão voltar a ter relevância no arco 8 de ReZero. Isto já foi confirmado pelo autor, e na novel a gente já tem informações deles também, só que eu não vou falar porque seria spoiler de arcos futuros, e o máximo que eu falo nessa série de diferenças é spoiler até o arco 4, que já foi adaptado para o anime, que no caso seria a segunda temporada inteira.
E mesmo na novel, o Tom, o Shin e o Kan, eles são tratados de forma cômica. Só que na hora da agressão, na hora que ele estava batendo no Subaru, aquilo foi uma cena bem mais pesada do que mostrado no anime, porque mostrou a intenção deles de querer matar o Subaru mesmo. Inclusive já adianto que para todos os volumes, a intenção das pessoas ao agredir e algumas cenas é bem mais expresso. É mostrado realmente a intenção e fica mais pesado. E também não há censura, né? Como é só a narração escrita e o autor ele gosta de uma narração bem exagerada, ele começa a citar várias coisas também, de hematoma. Nas cenas mais pesadas que vão ser nos outros volumes e nas mortes do Subaru, meu Deus, realmente vai ser tendão para todo lado, hematomas, mais que hematomas, vai ser machucados, corte, decapitação. Eu mal posso esperar para narrar a morte do coelho para vocês na novel. E tava uma cena até que pesada, o Tapei exagerando na porradaria do Subaru, ele sofrendo. Aí tem os eventos lá que não foram cortados do anime, foi bem adaptado, da Felt e tudo, até que eles continuam, até que chega a Emília. A narração dá um ênfase na beleza da Emília, as ilustrações da Emília na light novel são lindas também. E uma curiosidade, na página de apresentações, que está nas primeiras páginas do volume, o nome da Emília é o único que aparece com ponto de interrogação. Isto é óbvio, já que o nome dela é um mistério até o fim do volume. A Emília então salva o Subaru. Uma curiosidade, o Subaru quando vê a Emília invocando magia, ele acaba se desiludindo, porque a magia da Emília na verdade não é nada demais, não tem aquelas animações de RPG nem nada que ele imaginava, é apenas aparece o gelo, ataca os agressores e pronto. Mas aí o Subaru não tem tempo para se importar com isso nem nada, ele tá bem ferido, ele só tem tempo para ficar admirando a Emília e desmaiar. Aí nisso acorda, tem todas aquelas piadas, conversa, interação do Subaru, a Emília e o Peck, e nisso é bem adaptado, gente, não tem nem o que eu comentar de diferença. O que vale a pena destacar é a ordem dos eventos. Alguns eventos acontecem antes e outros eventos acontecem depois na light novel, mas é só ordem, porque são os mesmos eventos. O Subaru se propõe a ajudar a Emília e eles vão atrás da insígnia. Ficam rodando, até que voltam novamente para o beco. Nisto eu dou valor ao anime, já que ele explorou mais cenários e colocou o diálogo da Emília e do Subaru num lugar mais bonito. O diálogo também é muito bem adaptado. A informação extra que eu posso entregar a vocês é que a Emília fala que o Subaru parece ser um refugiado do sul. No caso, o sul é Voláquia. E ele parece ser um refugiado de Voláquia por causa do cabelo dele que é preto. Aí está um mapa de ReZero. Existem 4 países. No norte é Gusteco, no sul é Voláquia, oeste é Cararag e no leste é Lugnica. A Emília, além de pensar que era um refugiado do sul, ela também achava que o Subaru era um nobre também, aí pelas condições que ela mesma fala no anime, e ela achava que o Subaru tinha condições de se sustentar na capital. Só que depois ela percebe que ele não tem dinheiro nenhum. Depois a Emília vai se apresentar como Sátela. Muita gente pensa, nossa, será que era Sátela na verdade? Não, acaba com essas teorias. Na verdade a Emília apenas se apresentou como Sátela porque, primeiro, ela não confiava no Subaru, tinha simplesmente acabado de conhecer ele, não tinha como ter confiança plena nele, e ela era desconfiada de tudo, portanto pelo preconceito que ela sofreu desde a época da floresta de Elior. Ela também é uma pessoa muito boa e não queria envolver um desconhecido com assuntos complicados como a seleção real. E ela também não queria que ninguém soubesse muito da insígnia, não queria que esse boato espalhasse. Porque, isso também é explicado no volume 2 e eu expliquei no vídeo, o Rosal vai falar pro Subaru que alguém que não consegue cuidar da insígnia, automaticamente na visão do reino, é alguém que não conseguirá cuidar do próprio reino. Se o boato da insígnia da Emília ter sido roubada fosse espalhado, a Emília estava praticamente fora da seleção real. É por este motivo que a Emília se apresentou como Sátela. A intenção dela era assustar o Subaru e parar de andar com ele. Só que não deu certo, porque o Subaru não sabia quem era Sátela. Pelo menos conscientemente, né? Se você assistiu o volume 2, 3 e 4 do meu canal e também conferiu os próximos volumes, principalmente o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, vai perceber quantas cenas da Sátela foi cortada na primeira temporada. E vocês vão entender o que eu quis dizer com essa frase. Sobre o Subaru conhecer inconscientemente a Sátela. Infelizmente, todas as cenas da Sátela foram cortadas na primeira temporada. A única que apareceu foi aquela do Betelgeuse invadindo o corpo do Subaru. Mas voltando à cena mesmo, o Subaru não conhecia a Sátela, achou o nome bonito e surpreendeu o Peck e a Emília, e eles continuaram andando. Até que eles encontram a filha do Kadomon. Kadomon, pra quem não sabe, é o vendedor de frutas. E aí tem as mesmas cenas, tem aquele truque da moeda, do Subaru, e a única coisa que vai destacar é que tanto a filha do Kadomon
quanto a própria Emília ficaram surpresas com o truque da moeda do Subaru. Então eles devolvem a filha para o Cadomon e para a esposa dele, e eles continuam andando, procurando, até que eles chegam lá na favela. O que vale a pena destacar é que o pessoal da favela olhava a Emília com muito desgosto. E olhava para o Subaru indiferente, mas só que olhava principalmente para a Emília com muito desgosto. Isto será importante daqui a pouco. Então tem aquela conversa na frente do armazém. No anime o Subaru ele entra e fica iluminando o armazém escuro com a luz do celular. Na light novel, a Emília entrega um cristal luminoso para o Subaru. O Subaru não conhecia o cristal luminoso e a Emília se espanta com a ignorância dele. Esses cristais são bem importantes no mundo de ReZero, compõem esse mundo e têm as mais diversas funções, seja para iluminar, seja para aquecer uma banheira como na mansão do Roswell, ou seja para explodir, como vai ser o desfecho na primeira temporada, no final. Então o Subaru ele adentra o armazém, tem toda aquela cena da Elsa, depois a Emília entra, morre, é uma cena que dá bastante agonia. É uma cena bem triste, os dois morrem com as mãos dadas, a Emília dá um aperto na mão dele antes de morrer. E uma curiosidade, é até triste, cara, mas tem uma side story contando a visão da primeira Emília. Caso vocês tenham interesse, eu posso trazer esse vídeo contando sobre essa side story, a visão da primeira Emília, o que ela achava do Subaru, como foi a morte na visão dela, mas é bem triste mesmo. Mas então os dois morrem, o Subaru reinicia e vai para o segundo loop. E nesse segundo loop não tem muita coisa para comentar. Só seria uma ordem de eventos, essas coisas. E outras coisas que cortou, mas que é irrelevante até na minha visão. Só tem duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês nesse segundo loop. Primeiro, que quando o Subaru ele vai sozinho para a favela, ele acaba percebendo olhares mais indelicados para ele. Ele acaba percebendo, mas a ficha dele só vai cair, o porquê disso, depois. Mas o que aconteceu? Os moradores da favela simplesmente estavam olhando ele de uma maneira ruim porque o Subaru estava muito bem vestido. Eles não olhavam o Subaru com bons olhos, mas só que antes, no primeiro loop, quando ele estava com a Emília, eles não olharam tanto para o Subaru e acabaram dando mais foco na Emília porque a Emília estava muito mais bem vestida que o Subaru. A roupa dela representava realmente uma nobre. Agora, nesse segundo loop, que o Subaru estava sozinho, os olhares eles estavam mais afiados, porque estava focado nele. Por isso que deu essa sensação de estar com mais indiferença, mais indelicadeza contra ele. Mas isso é algo que o Subaru só vai perceber depois, que nesse momento ele nem sequer tinha percebido que o loop tinha reiniciado. Aí ele chega lá no armazém do velho Ron, tem aquela conversa, e o que vale mesmo a pena destacar é que o Subaru ele bebe a bebida alcoólica do velho Ron. O Subaru estava meio apreensivo e o velho Ron, notando isso, oferece a bebida alcoólica para ele. O Subaru ele quer recusar, ele fala que ele ainda era menor de idade, mas só que o velho Ron fala, bebe, se faz de machão aí. Ele acaba bebendo. Aí já adiantando, no quarto loop, que é o loop definitivo, quando o Subaru voltar para o armazém, ele vai pedir por iniciativa própria a bebida alcoólica do velho Ron. Só que o velho Ron, nesse caso, vai recusar. No segundo loop ele acabou oferecendo a bebida alcoólica porque ele viu que o Subaru estava com medo, nervoso e acabou oferecendo. Aí já no quarto loop, como o Subaru estava bem confiante, ele acabou recusando. O que é estranho é o Subaru por iniciativa própria dele querer tomar bebida alcoólica, já que ele mesmo odeia bebida alcoólica. Mas era uma cena cômica, então releva. Aí tem a cena lá do segundo loop, a morte de todo mundo, Subaru vai pro terceiro loop, aí do terceiro loop não tem que comentar nada mesmo. Na verdade, só dá para comentar uma coisinha apenas. Uma coisa engraçada, e isso é mais para a língua portuguesa mesmo, a Emília, depois que fala que o nome dela não era Sato, ela deu aquela bronca no Subaru, o Subaru começa a chamar a Emília de Falsatella. Até a narração começa a chamar a Emília de Falsatella. Isso vai até o Subaru descobrir o nome da Emília. O Subaru morre lá no beco com os bandidos, aí tem a cena do quarto loop. Finalmente o Subaru ele percebe que ele retorna da morte. Tem aquelas cenas, aí tem um encontro com o Reinhard. O que vale a pena destacar é que o Reinhard, perguntando sobre o Subaru para se referir que ele morava no país mais ao leste de todos, ele se referindo ao Japão, o Reinhard acha isso estranho, porque o reino de Lugnica é o país mais ao leste naquele mundo. Ele achava que a resposta do Subaru era na verdade um eufemismo para dizer que ele veio das grandes cachoeiras. Para quem não sabe, o mundo de ReZero é plano, ou seja, a teoria da Terra plana no mundo de ReZero faz sentido pelo menos. E lá no horizonte, lá no fim, tem as grandes cachoeiras. E de vez em quando aparecem indivíduos que alegam ter vindo além da grande cachoeira. Acho nem preciso dizer o que significa. O Subaru não é o único invocado naquele mundo.
E se você já acompanha meus vídeos, no volume 4 eu já contei qual Aldebaran também é invocado. Tem outros, mas aí seria spoiler, então eu vou deixar pra falar isso apenas em vídeo de spoiler. Então, o Subaru se despede do Reinhardt e vai até a favela. Lembra que eu falei que os moradores da favela tinham preconceito com quem estava bem vestido? O Subaru, agora que ele notou sobre o retorno da morte, ele lembrou daqueles olhares, ele percebeu, e o que ele fez? Ele simplesmente se sujou todo. Aí depois que ele se sujou todo, ele foi conversar com alguém. O morador, ele tratou ele melhor, deu dicas, só que aí o Subaru percebeu que esse morador estava até com um olhar de pena pro Subaru. A informação que ele queria era sobre onde a Felt morava, ele foi lá, conversou com a Felt, aí a Felt explica que o Subaru, ele exagerou pra caramba na sujeira, que dava até pena olhar pra ele, que até os moradores da favela estavam com pena dele. Então o Subaru e a Felt, eles vão caminhando até o armazém. A Felt, ela falou que iria fazer umas armadilhas para a dona da insígnia não ir atrás deles. Ela ia falar com os moradores, para os moradores enrolar a Emília. E é justamente isso, não era nem derrotar, porque eles nem sequer conseguiriam, era apenas atrasar a Emília mesmo. Só que aí o Subaru, ele convence a Felt a não armar essas armadilhas, e eles acabam indo direto para o armazém. E eu já falo, foi útil pra caramba o Subaru ter feito isso. Por quê? No primeiro loop, o Subaru enrolou a Emília, por isso eles só chegaram lá de noite quando a Elsa tinha metido a faca na Felt no velho Ron. No segundo loop, que o Subaru nem sequer encontrou com a Emília, ele foi direto para o armazém e só encontrou com o velho Ron. Como ele não tinha encontrado com a Felt antes de ir para o armazém, a Felt ela armou essa armadilha com os moradores e eles conseguiram com sucesso atrasar a Emília. Consequentemente, a Elsa chegou primeiro, fez as negociações lá, deu errado, ela matou os três. Terceiro loop descarta porque a gente nem sabe o que aconteceu naquilo. Provavelmente a Emília achou depois e morreu. E nesse quarto loop, como o Subaru ele convenceu a Felt a não armar as armadilhas, o que aconteceu? A Emília chegou antes da Elsa. Isso foi essencial para o loop ter dado certo. Então, tem o encontro de todo mundo, a Elsa faz um ataque surpresa, o Subaru percebe e avisa o Peck faz uma proteção na Emília. A partir disso não tem muita alteração e não tem nem o que comentar. A luta é igual no anime e tudo. Mas uma coisa que eu tenho que comentar é uma coisa que tá bem claro no anime até. Vocês não perceberam nada de errado nessa cena que eu acabei de narrar? O Subaru percebe que a Elsa vai atacar, ele avisa o Peck protege a Emília, o Peck agradece o Subaru por ter avisado e fica tudo de boa. Vocês não percebem nada de errado, nada estranho nessa cena? Isso é algo que me incomodou desde 2016, na primeira vez que eu ouvi o anime. Porque o Peck não achou estranho o fato de um desconhecido saber da existência dele, saber que ele estava lá naquele lugar, saber o nome dele e mandar proteger a Emília. A Emília, ela é lerda. Vocês sabem que eu gosto dela, mas não tem como negar que ela é lerda, então tudo bem ela não notar. Mas o Peck... Tá bom, eu vou parar de fazer esses joguinhos assim. Não é um furo de roteiro, isso é uma coisa que fica até expresso, né, gente? O Peck ele sabia da existência do Subaru, sabia sobre o Subaru. O que a gente sabe sobre o Peck é que ele foi criado pela Equidna, ou Equidna, seja lá como você queira chamar, pronunciar o nome dela, mas o Peck foi criado por ela. Inclusive isso fica até expresso nos volumes que já foram adaptados para anime. E inclusive em Side Stories já foi dado a entender que o Peck nem sempre foi um espírito. Agora, como foi essa transformação, como o Peck virou um espírito, o porquê dele virar um espírito, quem era o Peck antes, a gente não tem informação ainda. Mas o que fica claro agora desde o início é que o Peck ele sabia sobre o Subaru. E é curioso saber como isso vai ficar interligado. E aparentemente é isso, é interligado. Tanto o Peck, quanto as bruxas, quanto o Subaru, quanto o passado de 400 anos atrás. Mas aí já é assunto para vídeo de teoria ou até mesmo para uma live. Vamos voltar agora para o volume 1 mesmo. Aí depois tem a luta do Reinhardt com a Elsa, a Emília curando o velho Ron. O Reinhardt ele tinha que se segurar, porque o Reinhardt ele suga a mana da atmosfera. E a Emília precisava dessa mana para curar o velho Ron. Ela estava usando tanta mana quanto o Odd. Aí quando a Emília terminou de curar o velho Ron, o Reinhardt ele pôde usar a força dele. Não era toda a força dele também. A força total do Reinhardt, todo o poder dele, e até covardia mencionar. Mas pelo menos ele pôde soltar um pouco mais. E aí ele deu aquele golpe na Elsa. E o golpe do Reinhardt foi poderoso pra caramba. Ele cortou a dimensão ficou distorcida. O ambiente teve toda a mana sugada, sentiu uma grande ventania e o armazém certamente destruído. Aí depois a Elsa não morreu por causa da maldição, ela tenta atacar a Emília, o Subaru salva a Emília e tem toda aquela cena.
O Subaru cai desmaiado e a Emília vai curando ele. Aí a Emília e o Reinhardt, eles vão conversando. Aí o Reinhardt pergunta de onde o Subaru conhecia a Emília, porque o Subaru tinha citado sobre ela. Ela fala que não conhecia ele e ela acaba desconfiando, tendo medo se o Subaru tinha alguma conexão com o Roswell. Aí tem essa cena engraçada, porque a Emília já cita o Roswell no volume 1 e fala que o Roswell é um pervertido. O Reinhardt meio sem graça concorda. Depois o Reinhardt fica encarando um armazém destruído e ele se vê muito culpado, cara, de não poder controlar a força dele e aonde ele luta sempre trazer destruição. Ele tem esse pensamento. O Reinhardt ainda pede desculpas para Emília e a Emília faz aquela famosa bronca dela. Falou, o importante não é pedir desculpa agora, mas sim agradecer, aí reconhecer o esforço de uma pessoa e pedir até uma recompensa, como o Subaru fez. Apesar da recompensa que o Subaru pediu foi apenas para saber o nome dela. Aí tem aquelas cenas e diálogos da Felt devolvendo a insígnia para Emília, só que a Felt tocou na insígnia e a insígnia apitou, ou seja, a Felt era qualificada para a seleção real. O Reinhardt acaba sequestrando-a. Os dois acabam decidindo então que o Subaru ficaria com a Emília e o volume acaba assim. Uma curiosidade que eu adicionei de última hora, se vocês repararem bem, de todos os volumes lançados, não só aqui no Brasil como no Japão, o Subaru até agora não apareceu em nenhuma capa. É possível que ele só apareça mesmo no último volume. Mas, se vocês observarem bem, a capa do volume 1 é o mais próximo que o Subaru chegou a aparecer. Se vocês observarem bem, no fundo da capa, lá no horizonte, tem um vórtice. Para mim, isso fica até claro, uma representação do Subaru sendo invocado naquele mundo, e ele chegando. Claro, não é que significa que aconteceu, é só uma representação mesmo. Na capa mesmo, para ilustrar, olha, o Subaru chegando. Porque realmente, se fosse esse vórtice desse tamanho, todo mundo repararia. Então fica aí uma observação mesmo. O volume 1 é o mais próximo que o Subaru chegou a aparecer numa capa e provavelmente vai ser o mais próximo até o último volume. Se você tiver interesse em acompanhar, eu já gravei sobre o volume 2, apenas num único vídeo também, de 27 minutos. Sobre o volume 3, eu tive que dividir em 2 partes. E sobre o volume 4, eu tive que dividir em 6 partes. O próximo vídeo dessa série de diferenças entre a light novel e o anime será o volume 5. Se você gostou do vídeo, peço seu like. Caso tenha interesse em ver mais vídeos, é só se inscrever. O meu canal é focado em ReZero, mas de vez em quando posto alguns vídeos de outros animes, mas a maioria desses vídeos é para os membros, são vídeos exclusivos. Se você tiver interesse em virar membro, tem o link na descrição, mas tem o botão bem destacado do Seja Membro. Lá tem a explicação escrita, mas também tem a explicação em vídeo dos 5 níveis de membro do meu canal. E na aba da comunidade também eu sempre faço alguns posts de ReZero, coloco artes e enquetes também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.